Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula online de Química. Hoje eu vou estar falando com vocês sobre soluções, mais uma aula sobre soluções, uma aula conteúdo de segunda série do ensino médio. Eu sou a professora Marciana, tá? Para quem ainda não me conhece. Quando a gente junta duas ou mais espécies químicas e não acontece uma reação química, a gente fala que a gente tem uma mistura. Agora, essa mistura, ela pode ser homogênea ou heterogênea. Se eu observar apenas uma fase, um aspecto único, em toda a extensão, a gente chama essa mistura de homogênea. E se eu observar duas ou mais fases distintas, a gente chama essa mistura de heterogênea. Agora, uma mistura de duas espécies químicas, ela pode ocorrer a disseminação sob forma de pequenas partículas de uma espécie na outra. Nesse caso, o sistema vai se chamar dispersão. A espécie química disseminada na forma de pequenas partículas é o disperso e a outra espécie é o dispergente. Água mais açúcar. A água vai ser meu dispergente e o açúcar vai ser denominado disperso. Agora, se eu tiver partículas menores, bem pequenininhas, de tamanho até 10 elevado a menos 7 centímetros, a dispersão vai ter um nome especial que vai ser solução. Aí nas soluções, o dispergente vai ser chamado de solvente e o disperso de soluto. Por exemplo, em 1000 gramas ou 1 quilo de água a 15 graus Celsius, se eu adicionar 350 gramas de sal, cloreto de sódio, ele vai se dissolver totalmente. Agora, se eu colocar 380 gramas de sal, também vai se dissolver totalmente. E se eu adicionar 400 gramas de sal em 1000 gramas de água, 20 gramas vai se depositar no fundo. Ou seja, dissolve 380 e 20 vai ser meu corpo de fundo. Porque o coeficiente de solubilidade do cloreto de sódio é 380. Então, o coeficiente de solubilidade é o quê? É a quantidade máxima de soluto capaz de dissolver em uma certa quantidade fixa de solvente, nas condições certas de temperatura e pressão. Então, o coeficiente de solubilidade de 380 gramas de sal, cloreto de sódio, em 1000 gramas de água. Agora, se eu tiver uma solução com menor quantidade de soluto do que a máxima permitida pelo coeficiente de solubilidade, eu vou chamar essa solução, vou classificar ela de solução insaturada. Por exemplo, 350 gramas de cloreto de sódio em 1000 gramas de água. Agora, se eu colocar o máximo, que vai ser 380, a quantidade de soluto igual ao máximo permitido pelo coeficiente de solubilidade, eu vou ter uma solução saturada. Agora, se eu tiver uma solução com 380 gramas de sal, ela é saturada. Se eu colocar 400 gramas de sal, ela vai ser saturada, só que com corpo de fundo de 20 gramas. Agora, se eu tiver 400 gramas de sal, 20 gramas vai se depositar no fundo, a 15 graus Celsius. Se eu aquecer essa solução e depois resfriar, eu aqueço até 40 graus Celsius, depois eu resfrio lentamente para voltar a 15 graus. Todo o soluto vai continuar dissolvido e agora eu vou chamar essa solução de supersaturada. É uma solução especial, altamente instável. Eu não posso nem relar nela, nem cair nenhum cisquinho, que ela volta a depositar os 20 gramas no fundo e volta a ser saturada com corpo de fundo. Então, a solução supersaturada é uma solução especial, que aqueceu, depois resfriou lentamente e ela dissolveu mais do que ela poderia dissolver normalmente. Isso é solução supersaturada, tudo bem?
Exercício. Um determinado sal tem coeficiente de solubilidade igual a 34 gramas para cada 100 gramas de água a 20 graus Celsius. Tendo-se 450 gramas de água a 20 graus Celsius, qual vai ser a quantidade em gramas desse sal que vai permitir preparar uma solução saturada? Então, a gente, coeficiente de solubilidade, 34 gramas de sal para 100 gramas de água. A gente vai fazer uma regrinha de 3, 100 gramas de água está para 34 gramas de sal. Embaixo de água, nós vamos colocar 450, que é o que o exercício está pedindo, e ele quer saber quanto que pode dissolver nesse caso. Você vai multiplicar em cruz, você faz 100 está para 450, igual a 34 para M, multiplica em cruz, então vai ser 100 vezes M, que é igual a 34 vezes 450. Multiplica 34 por 450 e o 100 que estava do lado de lá multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Aí você pode cortar esses dois zeros em cima e embaixo e a resposta vai ser 153 gramas. Exercício número 2. A solubilidade do ácido bórico, H3BO3, a 20 graus Celsius é de 5 gramas em 100 gramas de água. Se eu adicionar 200 gramas de ácido bórico para 1 kg de água, 1 kg é a mesma coisa que 1000 gramas, já falei anteriormente. A 20 graus Celsius, quantos gramas vai restar no fundo? Vamos fazer essa regrinha. Então, coeficiente de solubilidade, 5 gramas de ácido para 100 gramas de água. 100 gramas de água está para 5 gramas de ácido. 1 kg de água está para X. Só que a gente não pode misturar grama por quilo, tem que converter ou tudo para quilo ou tudo para grama. Vamos converter 1 kg para 1000 gramas. Multiplicar em cruz. Então, 100 vezes M é igual a 5 vezes 1000. Passo 100 dividindo. Então, vai ficar 5 vezes 1000, 5.000, dividido por 100. Pode cortar 2 zeros em cima, 2 zeros embaixo. Vai dar 50 gramas que pode dissolver. Só que na pergunta, ele está falando que ele vai adicionar 200 gramas. Então, se ele adicionar 200, vai restar na fase sólida 200 menos os 50 que dissolve, vai restar 150 no fundo, como corpo de fundo, que é a fase sólida. Alternativa D. Questão 3. Após a evaporação de água, toda a água de 25 gramas de uma solução saturada sem corpo de fundo, pesou-se o resíduo, que deu 5 gramas. Se na mesma temperatura do experimento anterior eu adicionar 80 gramas da substância X em 300 gramas de água, teremos o quê? Então, vamos fazer uma solução, é o soluto mais o solvente. 25 gramas eu tinha na solução inicial, ou seja, depois que eu evaporei todo o soluto, sobrou 5 gramas. Depois que eu evaporei todo o solvente, desculpa, sobrou 5 gramas de soluto, então o solvente é 20 gramas. Agora ele pergunta, se eu tiver 300 gramas de solvente, eu coloco X do outro lado, vou multiplicar em cruz, vai ser 20 vezes X, que é igual a 5 vezes 300. Passo 20 para o outro lado, né? Multiplica 5 vezes 300, dá 1.500. Passo 20 dividindo. Então, 1.500 dividido por 20 vai dar 75 gramas dissolvido. Então, a resposta, o corpo de fundo, então se ele fala que ele colocou 80 gramas e 75 vai dissolver, no fundo vai ter 5 gramas. Então, a resposta vai ser uma solução saturada com 5 gramas de corpo de fundo. Curva de solubilidade. Então, vamos analisar o gráfico. A solução, se ela estiver acima da curva, ela é chamada de supersaturada, na região X. Na região Z, ela é chamada de insaturada. E na linha, a solução Y, né, a região Y, a solução é chamada de saturada. A temperatura e a pressão influenciam a solubilidade de um sólido, de um gás em um líquido. Quando a solubilidade aumenta com o aumento da temperatura, teremos uma solubilidade endotérmica. Esses são exemplos que, conforme o aumento da temperatura, o coeficiente de solubilidade aumenta. Mas nós temos casos em que, com o aumento da temperatura, a solubilidade diminui.
Nesse caso, a gente vai ter uma solubilidade exotérmica. E temos casos irregulares, onde a curva de solubilidade vai variando, ora aumenta, ora diminui. Questão número 4. Com base nesse gráfico, podemos concluir que se eu acrescentar 20 gramas de cloreto de potássio em 50 gramas de água, eu vou ter... Então, observe que aqui o gráfico está para 100 gramas de água, só que ele está pedindo metade, para 50. Então, nós vamos ter que dividir isso aí. A 20 graus Celsius, eu tenho uma massa que ele pode dissolver. Eu posso dissolver 34 gramas de soluto a 20 graus Celsius, 34 em 100 gramas de água. Agora, para 50, quanto que eu posso dissolver? Vai ser metade, não é? Porque 50 é metade de 100. Então, vai dissolver metade de 34. Então, a gente faz 34 dividido por 100 é o coeficiente de solubilidade. 34 está para 100 e igual ao x para 50. Então, você vai fazer 50 vezes 34 e passa o 100 dividindo depois, que vai dar, que é a metade que eu falei para vocês, que é 17. Então, a resposta nesse caso vai ser saturada com um corpo de fundo, que pode tornar-se insaturada ao aquecer. Gente, por esta aula, por hoje, é isso. Aí na próxima aula a gente vai continuar com esse assunto, tá? Até mais, então. Obrigada. Tchau, tchau.